tema da minha fala é o fortalecimento do Estado de Direito. Falar em Estado de Direito, a partir dessas duas expressões, Estado nos remete às instituições. O Estado de Direito foi concebido a partir da ideia de um sistema institucional de freios e contrapesos. Na nossa Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes, o que demanda um equilíbrio institucional e demanda mais do que isso. Demanda instituições justas, instituições responsáveis com a sociedade e com o bem comum. Na perspectiva do direito, significa que esse Estado é o Estado onde as leis governam. Não é mais a vontade pessoal, não são mais os interesses individuais, mas a governança e o império está na lei. É o Estado onde a racionalidade deve estar presente, onde a lei e a racionalidade funcionam como um fator de estabilidade e não de crise. É o Estado onde o arbítrio deve ser contido e a justiça deve estar presente. Luiz de Ferrajoli, o pai do garantismo, escreveu um artigo em 2001, o que demonstra que sua visão não era circunstancial, mas uma reflexão que nos faz refletir no dia de hoje. Dizia ele, nesse artigo onde falava sobre o passado e o futuro do Estado de Direito, que o Estado de Direito está em crise. E por que Ferrajoli dizia que o Estado de Direito estava em crise? Ele apontava duas razões básicas e essenciais. Em primeiro lugar, um colapso da capacidade reguladora da lei. Em segundo lugar, um retorno ao papel criativo da jurisdição. São essas duas razões que ele aponta. À luz da segunda razão, ele fala em uma discricionariedade judiciária ou, abro aspas, em juízes desordenados. À luz da primeira razão, a capacidade reguladora da lei, ele fala em legisladores desordenados. Em função de uma inflação legislativa, que gera também insegurança jurídica, em função de uma linguagem da lei obscura e tortuosa. Não é sem razão que, diante desse Estado de Direito em crise, Ferrajoli fala em um Estado de Direito fraco, débil, e em um Estado de Direito forte. O débil é aquele onde apenas formalmente um Estado de Direito. Há as instituições, essas instituições estão presentes, mas há uma crise entre poderes, de respeito à divisão dos poderes, e há uma crise no respeito aos direitos fundamentais e ao justo processo. Por isso que o Estado de Direito forte é onde, ademais da presença das instituições, essas instituições funcionam como um fator estabilizador da sociedade. E diante dessa constatação de Ferrajoli, eu aponto 5 elementos que eu considero fundamentais para o fortalecimento do Estado de Direito. Em primeiro lugar, o fortalecimento do Estado de Direito passa por haver instituições justas. Não basta o desenho das instituições. Essas instituições precisam ser materialmente justas. E como identificar as instituições justas? Essas instituições, elas demandam a caracterização a partir de ao menos 5 perspectivas. A escolha unânime de princípios básicos de justiça feitas num contrato social.
Nosso contrato social é a Constituição. E o artigo 5º e o artigo 6º são fundamentais. Ali estão os direitos individuais e ali estão os direitos sociais. Instituições justas, nessa perspectiva, significa instituições que fazem um compromisso construtivo. Instituições que não são causa de crise, mas são causa de estabilização da sociedade e do país. Em segundo lugar, a escolha das instituições a partir de um desenho, e esse desenho significa a separação entre os poderes. Dizer que um poder tem atribuição significa dizer que o outro poder não a tem. Em terceiro lugar, o efetivo funcionamento das instituições escolhidas. Significa que nós devemos preservar as nossas instituições e quem está nas instituições precisa ser o primeiro agente de preservação da própria instituição. Em quarto lugar, instituição justa demanda o reconhecimento das perspectivas da sociedade. Saber o impacto das suas decisões, das suas políticas no âmbito da sociedade. Significa abrir mão dos próprios interesses e interesses pessoais, interesses corporativos em favor do interesse do bem comum. E, em quinto lugar, significa que se algo não está dando certo, é preciso haver uma reflexão séria de reforma das instituições. Não apenas uma reforma administrativa, mas uma reforma do Estado, que perpasse executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, agências reguladoras, a fim de haver estabilidade e organicidade na sociedade brasileira. Segundo ponto, além de instituições justas, o fortalecimento do Estado de Direito passa pelo fortalecimento do princípio da legalidade. Ferrajoli fala que, dentro da crise do Estado de Direito, há uma crise do princípio da legalidade. Diz ele que expressões como princípio da legalidade ou reserva da lei, hoje fazem cada vez menos sentido. Por isso ele aponta que o reforço, e não a dissolução do Estado de Direito, dependerá da refundação da legalidade. Assim haveria a prevenção do arbítrio e a garantia da racionalidade jurídica. Karl Mannheim, sobre o princípio da legalidade, diz que a verdade democrática é a verdade tal como emerge da vida em comum. Por isso, a ninguém pode ser permitido sabotar os acordos comuns. Promulgamos nossas próprias leis. Por isso é um contrassenso nos opormos a esses acordos ou abalar os alicerces que garantem o seu funcionamento. Se modificações se impuserem, existem disposições específicas para a modificação da lei, mediante o consentimento comum. A fidelidade à lei, portanto, consiste, em essência, na fidelidade aos procedimentos livremente escolhidos pela sociedade. A maior ofensa ao espírito da democracia consiste em romper esses procedimentos e aviltar os seus próprios métodos, ele diz. E mais, digo eu, em terceiro lugar, não basta instituições justas e princípio da legalidade fortalecido. O Estado de Direito fortalecido demanda uma autocontenção do Poder Judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte do nosso país. O Estado de Direito não significa a prevalência da vontade ou das pré-compreensões dos intérpretes da lei. Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões.
mas eu devo servir a lei e a Constituição. O que significa que o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes, periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes. O ativismo implica na superação da vontade democrática, cujo consenso legítimo pode ser decidir, mas também pode ser não decidir. O ativismo judicial implica no enfraquecimento e na superação do princípio democrático. E o ativismo judicial implica no reconhecimento implícito, ainda que não desejado, do enfraquecimento dos demais poderes. Se é verdade que o Estado de Direito forte, que nele o judiciário tem a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, mas no Estado de Direito forte, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado democrático de direito, mas em um Estado judicial de direito. Por isso, ao invés de fortalecer a democracia, o ativismo a uma só vez é sintoma e causa do seu enfraquecimento. É sintoma porque se parte do pressuposto de que os demais poderes não estão funcionando adequadamente. E pode ser que isso seja verdade. Mas também é causa, porque impede o indispensável amadurecimento dos demais poderes, que se sentem desobrigados a assumir as suas próprias responsabilidades, a partir das legítimas pressões exercidas pela sociedade, a fim de legislarem, ainda que tomando decisões difíceis, e a fim de construírem por o bem comum. Mas também, em quarto lugar, o fortalecimento do Estado de Direito passa pela garantia do justo processo. O justo processo impõe apenas, ao menos, 2 níveis para as vozes presentes na sociedade. Em segundo lugar, além da imparcialidade, o justo processo demanda uma avaliação racional e reflexiva. Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Economia e autor de um livro, A Ideia da Justiça, diz que a justiça é uma questão de racionalidade, que a análise correta demanda a consideração dos interesses nacionais numa perspectiva global, demanda uma atuação responsável e demanda a consideração mais ampla possível do bem comum e do interesse público. Dentro dessa perspectiva, eu passo para o quinto elemento que eu considero fundamental para o fortalecimento do Estado de Direito. Que o fortalecimento passa pela garantia das liberdades básicas do cidadão. Garantir as liberdades básicas significa que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. É o que diz a nossa Constituição. Significa que se deve garantir a livre iniciativa e o empreendedorismo sem intervencionismos indevidos, não justificados, ilegais ou desproporcionais. Significa
que a regulação do setor privado visa, de forma conjunta e recíproca, incentivar o desenvolvimento do setor regulado e, ao mesmo tempo, garantir que esse serviço seja realizado com qualidade e respeito ao direito dos seus usuários. Significa garantir que os cidadãos possam livremente se expressar e emitir suas opiniões, defender suas ideias sem censura direta ou indireta, isto é, sem medo de serem perseguidos por suas falas públicas ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, quando do julgamento da reclamação 18.566, deixou registrado que, em diversas ocasiões, ou diversas decisões, que o exercício da jurisdição não pode converter-se em uma prática judicial inibitória, muito menos censória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação. Isso não tem apenas uma dimensão privada. Liberdade de expressão não é apenas uma dimensão de um direito individual. Ele tem uma dimensão pública. Porque sem liberdades de expressão e de opinião, não há democracia. Nesse sentido, Amartya Sen e John Rawls defendem que a democracia está dissidentes. Assim, a democracia está diretamente relacionada ao livre exercício da razão pública. Não há democracia se as liberdades de expressão e de opinião estão cerceadas de maneira direta ou indireta. Eu concluo. Como eu disse, o fortalecimento do Estado de Direito passa por haver instituições justas, pelo fortalecimento do princípio da legalidade, pela autocontenção do poder judiciário, pela garantia do justo processo e pela garantia das liberdades básicas do cidadão. E digo, para isso, nós todos, precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Que o bom político viva para servir e não para se servir. E que as suas ações busquem o bem comum e não o próprio bem. Que o bom empresário busque empreender para gerar bem-estar para si e também para os seus colaboradores e para o país. Que ele atue para dar sentido à sua própria vida e não para valer-se da vida dos outros. E que nós todos, com bons propósitos e espírito público, mudemos não só a nossa própria história, mas com ela, juntamente, a história de um povo e de um país carente de grandes líderes. Que Deus nos abençoe. Gente, a denúncia que eu vou fazer agora é, se não a mais grave, uma das mais graves que eu já fiz. O que eu vou contar para vocês agora é algo inimaginável. A ditadura escalou todos os níveis possíveis. A Polícia Federal investigou o ministro da Suprema Corte, André Mendonça. Sim, exatamente isso. O ministro André Mendonça foi investigado pela Polícia Federal se
estaria tendo qualquer envolvimento em trama golpista. Se estaria tendo envolvimento com os acusados a subverter a ordem do processo, a retirar a relatoria do Alexandre de Moraes. Isso nunca se viu na história do Brasil. Resta saber se a Polícia Federal investigou um ministro da Suprema Corte por conta ou se algum outro ministro pediu para que a Polícia Federal assim agisse. Eu vou explicar para vocês toda essa trama, o que é que está acontecendo realmente. Vocês sabem que quando eu assumi a defesa do Felipe Martins, analisando melhor o caso, eu vi que havia inúmeros recursos sem análise. Pedidos de liberdade, pedidos de nulidades caras à defesa. E a audiência do Felipe Martins estava se aproximando. Nós, então, impetramos um mandado de segurança. Mandado de segurança é um remédio constitucional onde você o utiliza a assegurar, a garantir direito líquido e certo, ou seja, devido ao processo legal, respeito à ampla defesa e ao contraditório que naquele momento estavam sendo violados. Fazemos o mandado de segurança. Veja só, era um feriado. O ministro de plantão era o Fachin. Tínhamos certeza que cairia para o Fachin. Já seria uma grande vitória porque já não cairia com o relator parcial. Mas o Barroso saiu de férias. E o nosso mandado de segurança foi para novo sorteio, porque o Fachin foi a presidente. Então, em novo sorteio, poderia cair para o Flávio Dino, para o Alexandre de Moraes. Esse nosso mandado de segurança caiu para o André Mendonça, em novo sorteio. Foi o sorteio que mandou para o André Mendonça. Todos ficam, então, apreensivos com a decisão que poderia vir. A imprensa tradicional só falava disso e até hoje continua falando disso. Aí o que acontece? O André Mendonça acaba não julgando esse mandado de segurança e a audiência do Felipe Martins ocorre normalmente e o processo segue. Acontece que agora o presidente Bolsonaro, dia 18, tomou uma busca e apreensão. Todo mundo sabe disso. E o celular do presidente Bolsonaro foi apreendido e foi periciado. E resgataram do celular do presidente Bolsonaro essas mensagens aqui. O Eduardo Bolsonaro, que é filho do Jair, mandando uma mensagem para o Jair do meu mandado de segurança. Ele manda lá, ó, urgente. Mandado de segurança feito pela defesa de Felipe Martins caiu para o ministro André Mendonça. Ele manda para o pai. Isso aqui é um relatório da Polícia Federal, Diretoria de Inteligência. Olhem a chicana que a Polícia Federal faz agora na tentativa golpista, isso sim é tentativa golpista, de criminalizar a advocacia. Olha aqui o que a Polícia Federal escreve no relatório final. A primeira mensagem contém um link relacionado a uma publicação feita pelo advogado Jeffrey Chiquini da Costa. Nesse mesmo dia, Jeffrey atua na defesa do réu Felipe Martins. O pior está aqui, ó. O contexto dos diálogos demonstra que os investigados atuaram em ação coordenada com a defesa de outro réu, com o intuito doloso de causar tumulto processual em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Para. Isso daqui é a Polícia Federal falando o seguinte, ó, que o meu mandado de segurança foi impetrado com o intuito doloso de causar tumulto processual. A Polícia Federal está dizendo que um advogado, no exercício da defesa de um acusado, manejou um remédio constitucional chamado mandado de segurança para tumultuar o processo. Um processo eivado de nulidades, um processo eivado de vícios, um mandado de segurança técnico que atacou de forma técnica e legítima todas as irregularidades, tem a finalidade de causar tumulto processual, em clara tentativa de subverter a lógica jurisdicional do julgamento da Suprema Corte. Por que eles falam isso daqui? Porque se o André Mendonça analisasse esse mandado de segurança, o André Mendonça poderia se tornar o relator dos recursos futuros do plenário. Esse caso ocorre na primeira turma, o relator é o Alexandre de Moraes. Mas um dia esse caso irá para o plenário. E se o André Mendonça analisasse esse meu recurso, concedendo ou até negando, mas se ele analisar esse meu recurso, conhecendo e analisando, ainda que negue,
Ele pode se tornar o relator dos recursos no plenário. Ele pode, depois que esse caso ser da primeira turma e for para o plenário, ser o Alexandre de Moraes do plenário. E aqui provavelmente foi o caos do regime. E daí a Polícia Federal disse que o meu mandado de segurança teve a clara tentativa de subverter a lógica. Gente, isso daqui é uma criminalização da advocacia. Eles estão dizendo aqui que o advogado praticou crime por advogar. É isso que está dizendo aqui. Mas eles só esqueceram que esse mandado de segurança só caiu pro André Mendonça por questão de sorteio. Eu não escolho o relator que vai ao meu mandado de segurança. E outra coisa, é direito constitucional da defesa, no exercício da ampla defesa, da defesa técnica, manejar recursos, pelo amor de Deus. Não podemos esquecer, inclusive, que o Fachin anulou condenações do Lula relacionadas à Lava Jato em um habeas corpus, que é também, de forma equiparada, um remédio constitucional. Por que não falaram que o Zanin fez um habeas corpus pro Lula, tentando tumultuar o processo e subverter a regra processual? Porque o que eles querem é perseguir a direita e agora criminalizar o exercício efetivo da defesa. Quando você contrata um advogado, você quer um advogado combativo, que haja com estratégia, ou você quer um advogado que cruze os braços e o veja indo injustamente para a prisão? Eu agradeço, inclusive, a Polícia Federal por ter confirmado aquilo que eu me orgulho de ser, um advogado combativo, um advogado que age com a melhor estratégia na defesa do cliente. Quem me procura quer que eu o defenda, e é isso que eu tenho feito. E a Polícia Federal diz que defender é crime. Isso daqui é um ataque a toda a advocacia, não é só a mim. Se fosse na época da Lava Jato, toda a advocacia ia se levantar contra isso daqui. Tentativa de criminalizar a advocacia. Mas como disse o Alexandre de Moraes, eu repito, não vou recuar 1 milímetro. Mas segue. Aí eles dizem aqui, ó, vale ressaltar que não foi identificado por esta investigação nenhum indício que demonstre ciência ou conhecimento por parte do excelentíssimo ministro sorteado para o julgamento do recurso, não é recurso, é remédio constitucional, quanto à pretensão dos investigados. Olhem bem isso daqui. Tem 2 motivos isso daqui. Primeiro, eles declaram que investigaram André Mendonça. Tá claro isso daqui. Segundo, isso daqui pode ser até um recado para o André Mendonça. André Mendonça, não analise esse mandado de segurança. Nítida coação ao próprio ministro do STF. Olha isso aqui. Aqui tem um recado para mim, e nítida coação para que eu recue, para que eu não continue desmontando essa farsa, porque é isso que eu já fiz. O Brasil já sabe que esse processo é uma farsa. Eu já provei que esse processo é uma farsa, por isso que estão querendo virar o canhão para mim. Eu sabia que isso ocorreria e a advocacia não é para covardes e todo advogado deve estar preparado para isso. Agora, isso daqui, além de querer me intimidar, é também coação ao próprio ministro do STF, uma tentativa de intimidação ao próprio André Mendonça, para que o André Mendonça não julgue esse mandado de segurança. Para mim, isso aqui é um recado para o André Mendonça, que agora eu acho que o André Mendonça deveria mostrar sua imparcialidade e peitar isso daqui. Isso daqui tem que ser levado à discussão no plenário do STF. Um ministro sendo investigado, sem ordem oficial do STF e coagido a como decidir em um relatório final da Suprema Corte. Gente, essa é a denúncia que eu quero colocar para o Brasil. Um advogado que está sendo criminalizado, eu não fui indiciado. Eles só me dão um recadinho aqui para eu me espertar e recuar. Estão enganados, estão enganados. Então eles tentam acuar a advocacia aqui, criminalizando o exercício efetivo da defesa e também dão um recadinho para ministro. Vejam o que esse setor de inteligência da Polícia Federal fez aqui. Isso aqui é uma denúncia grave e demonstra mais uma vez que já não estamos em um Estado democrático de direito. Estão praticando crimes para acusar inocentes de crimes. Estão ultrapassando todos os limites para perseguir politicamente opositores políticos. Isso aqui é mais uma declaração que se trata de um processo político
que está querendo combater politicamente inimigos do regime. Esse relatório final descredibilizou ainda mais essa investigação e esse processo. O Brasil precisa saber disso. Curta e, por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo, porque isso daqui foi, gente, o absurdo do absurdo do absurdo que nós já vimos em toda essa trama golpista. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado há 14 anos, mestre em Direito, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.